Observe o seguinte exemplo de arquivo de computador: autoexec.bat. Com base nele, marque a alternativa verdadeira. Letra A, trata-se de um arquivo de planilha eletrônica. Letra B, trata-se de um arquivo de imagem. Letra C, trata-se de um arquivo de texto. E a letra D, trata-se de um arquivo de lote. E aí, pessoal, qual dessas opções é a correta para o autoexec.bat? Então vamos entender primeiro essa ideia que nós temos dessa extensão chamada .bat, que significa, na verdade, quando nós temos arquivos de lote. E o que é um arquivo de lote, como é o caso do autoexec.bat? Bem, é um tipo de arquivo que contém sempre uma sequência de comandos que ordena que o sistema operacional realize determinadas tarefas naquela sequência de comandos, isso de forma automática. Por isso o nome do arquivo é autoexec.bat. O autoexec significa que ele vai executar automaticamente. E o .bat diz que é um arquivo de lote, quer dizer, que ele contém dentro dele uma sequência de comandos que vai dar uma ordem para o sistema operacional realizar determinadas tarefas nesta mesma sequência de comandos que estavam descritos dentro desse arquivo chamado autoexec.bat. Aqui eu mostro um exemplo mais prático. Ó. O autoexec.bat ele executa comandos do prompt de comando. Era muito utilizado, por exemplo, num sistema operacional chamado MS-DOS, onde basicamente as instruções eram passadas através de prompt, quer dizer, de linhas de comando com comandos textuais, e o autoexec.bat ele executa essas sequências de comandos no prompt de comando quando o sistema é inicializado. Então a gente descreve uma sequência de comandos que vai ser executada em lote, por isso que é um arquivo de lote. Lote por quê? Porque tem um lote de comandos em uma determinada sequência e o sistema vai executar esse lote de comandos nesta mesma sequência. Essa é a ideia da extensão .bat, entre elas desse arquivo chamado autoexec.bat. Beleza, então voltando para a questão, aqui só mostrando para vocês, a resposta só pode ser a nossa letra D de Dinamarca. E por que só pode ser a letra D? Porque era ela que descrevia o termo trata-se de um arquivo de lote. Percebe? A letra A trata-se de um arquivo de planilha eletrônica, e aí não é um arquivo de planilha eletrônica. De planilha eletrônica poderia dar como exemplo XLSX do Excel, XLS das versões mais antigas do Excel, poderia dar como exemplo .ods do BR Office Calc ou LibreOffice Calc. Trata-se de um arquivo de imagem. Não, de arquivo de imagem eu poderia dar como exemplo o JPG, que é arquivo de imagem, o PNG, arquivo de imagem, GIF, GIF, arquivo de imagem, BMP, arquivo de imagem, entre tantos outros. Trata-se de um arquivo de texto. Aqui tem uma ponderação. Os arquivos .bat, que são de fato arquivos de lote, porque apresentam um lote numa sequência de comandos que o sistema operacional vai executar. Perfeito, é arquivo de lote, como a gente já sabe. Mas ele é formado por arquivos textuais. Então, quando a gente fala sobre um arquivo .bat, ele não deixa de ser um arquivo de texto. Mas como especificamente ele representa o .bat, a ideia de um lote de comandos que vão ser executados naquela sequência, por isso que tecnicamente nós chamamos os arquivos com a extensão .bat de arquivos de lote, embora ele seja formado por texto. Mas quando ele diz trata-se de arquivo de texto, puramente texto e não em lote, aí nós podemos dar como exemplo o TXT, por exemplo. O TXT, que é do bloco de notas, é um arquivo de texto. O arquivo .bat é um arquivo de texto, mas tecnicamente é chamado de arquivo de lote, justamente porque tem sequências de comandos que serão executadas automaticamente, quer dizer, um lote de sequências de comandos que serão executadas automaticamente. Mas muita gente me perguntou nessa questão, por exemplo, se por acaso o arquivo .bat não é um arquivo de texto. E é, só que ele não é chamado de arquivo de texto, ele é chamado de arquivo de lote, embora seja formado por arquivo textual. Essa diferenciação. Então aqui para trata-se de arquivo de texto, seria a resposta se ele tivesse indicado, por exemplo, TXT. Aí sim seria correto, trata-se de um arquivo de texto natural. Beleza, pessoal?